todos, é um prazer muito grande estar hoje aqui realizando mais uma atividade do nosso encontro, desse nosso evento tão importante para o conhecimento daquilo que o Espiritismo tem para oferecer para todos nós. Hoje, particularmente, nós vamos conversar sobre um dos pontos mais fundamentais da doutrina espírita, que é sobre a questão da mediunidade em si. A mediunidade, a prática mediúnica e a visão que o Espiritismo nos oferece deste princípio tão fundamental para a estruturação da mensagem espírita. Não é novidade para nenhum de nós que nos aproximamos do conteúdo espírita que a mediunidade, ela, na verdade, já teve muitas fases diferentes ao longo da história da humanidade. Se nós fôssemos fazer uma tomada assim mais detalhada das etapas que essa mediunidade já atravessou, nós poderíamos dizer que nós já tivemos 10 fases diferentes de mediunidade no mundo. Houve uma primeira fase, uma fase ainda primitiva, uma fase no período pré-histórico, em que a mediunidade ela era ainda muito rudimentar, e Herculano Pires trabalha muito bem esse conceito no livro O Espírito e o Tempo, quando ele fala do horizonte tribal, que é o período ainda pré-histórico em que a mediunidade surgiu. Então, era uma mediunidade ainda muito voltada para os aspectos dos efeitos físicos, porque era o que melhor impressionava as pessoas daquele período. A segunda fase que nós tivemos, uma fase longa, é a fase na Idade Antiga, em que a mediunidade se tornou um instrumento de poder na mão dos grandes magos, dos grandes oráculos, das pitonisas, daquelas pessoas que, naquele período antigo, movimentavam a mediunidade dentro de uma ótica muito mais voltada para uma relação com o mundo espiritual, sem nenhuma moralidade associada. Então, você vê ali, tempo da Grécia Antiga, o oráculo de Delfos, na Caldeia, os grandes espaços onde os magos ali se movimentavam, os grandes conhecedores das verdades espirituais, que já era uma coisa diferente do período anterior, do período da chamada pré-história, mas era um período muito interessante, pela possibilidade de dar a nós uma visão mais organizada e compreensível do que fosse a mediunidade, mas ainda com uma desconexão muito grande dos aspectos ligados à espiritualidade, à moralidade. A terceira fase que nós iremos enfrentar, também apresentada como as outras duas na obra de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, é a fase em que a mediunidade chega ao povo hebreu. É diferente porque o profeta tem uma relação direta com o Criador, existe todo um rigor, um respeito. É muito diferente do período do outro horizonte, do horizonte chamado horizonte civilizado, como ele chama, da mediunidade oracular, aquela mediunidade onde as pessoas estavam atrás do fenômeno pelo fenômeno. Nesse terceiro período da idade ainda antiga, nós temos a presença dos profetas de Israel, aquelas pessoas que representavam a conexão com o divino, e essa fase ela foi muito, 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 muito importante para a estruturação de como é que nós vemos a mediunidade hoje, que nós herdamos uma cultura judaico-cristã no trato com a questão da mediunidade em si. Então, nesse período aí, essa terceira fase, entre os hebreus, nós encontramos uma preocupação muito grande num aspecto de rigor, de moralidade, de disciplina, de obediência muito forte. Uma quarta etapa que a gente tem é a expressão da mediunidade dentro do cristianismo. Ali nós já vamos ter uma mediunidade diferente, porque uma mediunidade é muito pujante, com várias pessoas, Paulo de Tarso falando sobre os dons do Espírito, as manifestações do Espírito Santo nas igrejas, Atos dos Apóstolos está lotado de informações dessa natureza, a manifestação da mediunidade nos santos. Então, esse período é um período assim muito forte da mediunidade vista como uma conexão com o divino. E essa construção no cristianismo, ela herda o pensamento judaico.
que é esse pensamento de moralidade, esse pensamento de que tem que ter uma pureza para poder ter essa conexão com o mundo espiritual, diferente da fase anterior, em que isso não era lá muito interessante. Na época antiga, qualquer pessoa podia ter as suas conexões com o espiritual. Nós vemos ali na obra de Emmanuel, não é? Os personagens Araxes, Plotina, dos livros Há 2000 anos e 50 anos depois, que eram médiuns bruxos que vendiam sua mediunidade. Então, isso tudo acontece dentro desse cenário. Nessa quarta fase do cristianismo, há uma pureza muito grande no uso deste recurso mediúnico. E, infelizmente, a gente passou para uma quinta fase. Essa quinta fase é uma fase mais complicada, porque o período medieval é o período no qual ocorre um afastamento do movimento cristão dos ideais que o cristianismo possuía. Então, nessa quinta fase da mediunidade, há uma negação da conexão com o espiritual. Ou você é um santo e tem uma conexão com o divino, ou você está sendo orientado pelo demônio. Você não tem alternativa pelo meio. E nós temos até a figura de Joana d'Arc, século XV, que ela começa como tendo conexão com o divino e termina tendo conexão com o demônio e termina na fogueira aos 19 anos de idade. Então você vê que nesse período havia uma rigidez muito grande e os médiuns foram todos conceituados como bruxos, como magos, como feiticeiros, eram perseguidos e mortos, não podiam viver nas cidades porque suas práticas, seu comportamento com qualquer tipo de vivência dessa natureza podia gerar algum tipo de conflito com a sociedade da época. Então, os bruxos, os magos, eles se recolhiam na floresta. Se você for ver, o Merlin morava na floresta, a Madame Mim mora na floresta, a maga patológica mora na floresta, a mulher que encontrou Joãozinho e Maria, que se perderam na floresta, ela também morava na floresta. Os bruxos e os magos moravam na floresta exatamente porque era a forma de sobreviverem numa sociedade tão perseguidora. A quantidade de filmes que existem sobre esta questão da mediunidade sendo perseguida, os filmes de bruxas, de caças bruxas, de mulheres engaioladas que são queimadas, é muito grande, e esse é um período assim muito triste da nossa história pela ruptura com a crença de que a mediunidade fosse um processo natural, como a gente sempre viu nos processos anteriores, nas fases anteriores. Então, o período medieval é um período muito amargo, muito ruim, muito difícil, e que é um período muito longo, né? É um período muito longo. Ele passa, são 1464 anos de perseguição a tudo aquilo que fosse ligado ao espiritual. Vai desde o Concílio de Nicéia até a Revolução Francesa. Então, ali, nesse período, a mediunidade acaba passando para o território do proibido, o território do negado, o território do perseguido. Uma sexta fase que a gente vai ter nesse processo da mediunidade é a fase que se segue ao período medieval. É a fase da chamada negação. Há um período a partir da Revolução Francesa em que o ateísmo toma a dianteira do pensamento humano, e a partir dali da Revolução Francesa nós começamos a ter uma negação não só da mediunidade, mas de tudo aquilo que fosse conectado com religião. Nós temos obras publicadas ali no início do século XIX, um pensador alemão chamado Ludwig Feuerbach, que produziu duas obras de crítica à religião, um criticando a religião diretamente e outro fazendo uma crítica específica para o cristianismo, enxergando essas manifestações da religiosidade, da questão da relação do homem com o espiritual como sendo uma coisa ultra perniciosa para a saúde da sociedade. Então, Feuerbach abre a perspectiva de que a nossa humanidade ela tivesse, na verdade, uma ruptura com tudo aquilo que fosse espiritual. E é a partir das obras de Feuerbach que os vários pensadores do século XIX vão levantar a bandeira não só da contestação ao fanatismo religioso, que, segundo Joana de Ângeles, no livro A Libertação do Sofrimento, capítulo 2, é uma coisa
importante, ou seja, você se afastar do fanatismo, isso é bom, mas o homem não fez só isso, ele se afastou do fanatismo, ele se afastou da religião, que também dá para se afastar da religião, você não precisa da religião, mas, infelizmente, nós nos afastamos do fanatismo, da religião e da espiritualidade. E foi aqui que houve uma ruptura muito, muito lamentável, que nós nos apartamos de tudo aquilo que foi construído ao longo de milhares de anos, porque desde o período pré-histórico, o homem estava tendo experiências espirituais, compreensões de que a vida continua. Nós temos, por exemplo, na própria pré-história, tumbas que foram encontradas em que as pessoas estão sendo sepultadas com seus objetos pessoais. Então, os próprios arqueólogos dizem o seguinte: por que que na pré-história você sepultava as pessoas com seu arco, sua flecha, as suas tigelas e seus adereços? É pela certeza de que a vida continua. Se não tiver certeza que a vida continuava, não se colocava esse objeto no túmulo. E como é que eu, na pré-história, vou ter compreensão de que a vida continua? Porque a mediunidade já estava presente desde essa fase. Então, você tem a mediunidade acompanhando o homem desde o surgimento do Homo sapiens, atravessando todas as fases, todas as culturas, sem que ela seja, de forma alguma, propriedade da mensagem espírita. Não é, mas não é mesmo. E quando chega ali no século XIX, com as análises que se faz do quão pernicioso foi o período em que a religião dominou o pensamento humano no Ocidente, ocorre uma ruptura muito grave e o materialismo se implanta sobre o planeta e uma negação absoluta surge. Nega-se Deus, nega-se a imortalidade, nega-se a existência do espírito, e, evidentemente, nega-se a mediunidade. Tudo é negado tudo. Ali há uma ruptura completa com todas as coisas. E o que é mais bonito de tudo isso é que foi exatamente nesse sexto período em que o homem, como que assumindo o protagonismo da sua própria história, dizendo que ele era capaz de se governar sem a necessidade de Deus, porque a gente for comparar Deus com um pai. Ali, quando chega no período do século XIX, a criatura humana diz: eu não preciso de um tutor, eu sei caminhar sozinho. Então, é quando, de certa maneira, a humanidade assume a sua condição de civilização adulta e tenta fazer uma ruptura com o Criador. Essa ruptura ela vai desembocar num conjunto de dores muito grandes que a gente assiste hoje na nossa humanidade, né? Crescimento da depressão, da ansiedade, dos transtornos mentais, eles estão fundamentalmente associados à questão da descrença. A descrença, ela desconstrói as perspectivas de esperança, de segurança e de temperança do indivíduo, gerando essa sociedade que nós temos hoje extremamente enferma e com graus de perturbação e de conflitos existenciais que nós nunca tivemos antes na história da humanidade. Então, como resposta a esse fenômeno de recuo da crença, esse fenômeno de desconstrução do ideário humano com relação à existência do espiritual, nós vamos perceber aqui, nessa hora, uma sétima fase. Esta sétima fase, ela é muito bonita porque ela é o advento de um conjunto de manifestações, exatamente no seio daquilo que seria o materialismo, trazendo de volta os mesmos conceitos que, de certa forma, o homem quis negar. Então, é assim: passou-se muitos milênios construindo um pensamento, apresentando a verdade espiritual, navegando por entre os povos primitivos, as culturas antigas, entre as religiões do passado, até chegar no período em que o homem bate no peito e diz: eu não preciso de nada disso, eu me governo e eu vou tocar a minha vida sozinho. Quando o homem toma essa decisão, é tão perigoso para a humanidade que então ocorre uma, como diz Herculano Pires no livro o Espírito e o Tempo, ocorre uma invasão organizada. Nós nunca tivemos uma profusão tão intensa de médiuns com capacidade mediúnica como tivemos
de efeitos físicos na época do advento do Espiritismo. Nós tivemos ali Eusápia Paladino, que fazia todo tipo de fenômeno. Aquela mulher era o fenômeno vivo. Os vários pesquisadores estudaram Eusápia e ela realmente, embora fosse uma mulher analfabeta, órfã de pai, órfã de mãe, pobre, uma série de dificuldades, a mulher era uma coisa impressionante em termos de fenômeno. Nós temos Douglas Home, que também tem uma capacidade de levitação muito grande. Nós temos Florence Cook, investigada por William Crookes, Madame d'Espérance, que também foi muito, Elizabeth Hope, que foi muito estudada pelos pesquisadores daquela época. São vários os estudos que são feitos, e Pedro Granja, na obra Afinal, Quem Somos, elenca 117 sábios renomados, prêmios Nobel, investigadores, professores universitários, pessoas de ciência que investigaram o fenômeno espírita e que publicaram textos espíritas durante esta fase. Então, essa sétima fase é a fase da eclosão desse fenômeno. E aqui, importante destacar que isso não significa dizer que o espiritismo seja a única representação das verdades espirituais surgidas ali do século XIX para frente. Nós temos várias doutrinas que trabalham a reencarnação, trabalham a lei de causa e efeito, e que são algumas contemporâneas, outras um pouco depois, uma um pouco antes do espiritismo, mas há uma eclosão em várias frentes para trazer essas verdades espirituais. Então, nós temos a teosofia de Madame Blavatsky, nós temos o círculo esotérico da comunhão do pensamento, nós temos a ordem a cruz, temos a própria maçonaria, temos a arte Mahikari, temos a igreja messiânica, a Seichonoye, nós temos o pessoal do racionalismo cristão, nós temos o pessoal dos cultos afros, como a Umbanda, por exemplo. Ou seja, essa verdade de que existe o mundo espiritual, de que existe a mediunidade, que os espíritos se comunicam, que existe vida após a morte, que existe lei de causa e efeito, ela não é também propriedade do espiritismo. Essa verdade, uma verdade muito antiga, chamada de doutrina secreta, exatamente pelo fato de que esse conhecimento, tratado por Leon Denis, no livro Depois da Morte, capítulo 1, A Doutrina Secreta, mostra o quanto que esse conhecimento ele veio atravessando a história. E quando houve essa fratura ali no século XIX, então se reapresenta esse conhecimento novamente para libertar a nossa humanidade. Então, esta sétima fase é uma fase assim muito de descoberta daquilo que o espiritismo era, daquilo que a mediunidade era. Mas não se tinha um método para fazer isso, não se tinha um método, né? Então, Kardec vai estabelecer um método, vai criar uma forma de lidar com a mediunidade, e nós encontramos ali, no final do Livro dos Médiuns, um capítulo específico em que ele apresenta o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Um estatuto que não tem nada a ver com aquilo que nós hoje praticamos no Centro Espírita. Sim, porque a Sociedade de Estudos Espíritas era uma sociedade de estudos espíritas. O Centro Espírita, como nós temos, principalmente no Brasil, é uma concepção posterior a Kardec, porque até Kardec a ideia é que os grupos espíritas eram para esse tipo de fenômeno, para estudar as manifestações e até, de certa maneira, garantir a universalidade dos ensinos dos espíritos, que retornavam para Kardec pela Revista Espírita, com as informações fazendo com que ele tivesse maior nitidez do que se apresentava em outras partes do mundo. Então, aqui no Brasil, nós vamos ter uma fase muito importante do movimento, que é já a oitava fase que a gente tem, que é quando a mediunidade se organiza dentro do nosso território, né? Nós temos uma fase de organização, e uma personagem muito importante dessa fase é Bezerra de Menezes, que é quem estrutura o Centro Espírita como a gente conhece hoje, que da Farnel, da Sopa, fazia o receituário mediúnico. Então, a mediunidade estava muito voltada para esse aspecto. Mas era um período em que a mediunidade ela não tinha estudo, ninguém estudava, o cara chegava, você é médium? Sou, para a mesa, vamos trabalhar. Então, era um período marcado por ter um certo desinteresse pelos aspectos do conhecimento.
Era o período do início do século XIX, século XX, nós não tínhamos ainda nem literatura em português, os textos eram fundamentalmente em francês, alguma coisa já estava traduzida. A primeira tradução do Livro dos Espíritos, do Dr. Joaquim Travassos, é de 1875, já tinha tradução para o português, mas muito pouco, que se via quase tudo em francês. Quem não soubesse francês não conseguia tomar a leitura das obras, não tinham nem grupos de estudo direito. Então, essa é uma fase da mediunidade muito, muito forte. Depois, nós iremos ter uma fase seguinte, que já é uma fase, seria a fase 9, é na fase na qual se descobre a necessidade do estudo. Então, há um período longo em que o Espiritismo vive uma mediunidade sem estudo. Vai de 1900 até 1975, é quando nós temos uma mediunidade muito, muito prática. A obra de André Luiz, por exemplo, ela trata muito da mediunidade como sendo uma reunião pública. Se você pegar livro nos domínios da mediunidade, a reunião ali é pública. As manifestações estão acontecendo na assistência, o doutrinador vai lá, conversa, o dirigente da reunião, o dialogador vai, conversa. Então, você vê que não tem o formato que a gente tem hoje. E foi a partir de 75, com uma iniciativa da USE, de criar uma campanha chamada Comece pelo Começo, que a obra de Kardec voltou a ser uma obra mais proeminente, e nós passamos a ter uma manifestação muito mais própria do estudo dentro da casa espírita, o estudo dentro da casa. E foi assim que as coisas aconteceram. O estudo começou a acontecer, vem o estudo sistematizado, vem a campanha da evangelização infantil, e isso cria uma nova onda, que é o nono período daquilo que o Espiritismo é. Então, quando o Espiritismo surge, ele surge muito focado no fenômeno. Então, o pêndulo vai para um lado. Então, a mediunidade ela é muito valorizada e pouco o estudo. Então, nós chegamos num ponto em que há muita prática e pouco conhecimento. Quando chegamos em 75, esse pêndulo vira para o lado contrário. Nós passamos a ter muito estudo e pouca prática. Nós passamos a ter uma espécie de espiritismo sem espíritos, em que as pessoas entravam na casa espírita para estudar e elas ficavam estudando durante décadas, sem nunca ver uma reunião mediúnica. Isso foi um período muito complicado para o movimento. E agora, mais recentemente, a gente está numa 10ª fase, não posso dizer que é a final, mas é a última das fases, né? É a mais recente. É a fase através da qual uma reflexão sobre o que deve, de fato, representar aquilo que a gente poderia chamar de fenômeno mediúnico na casa espírita com uma visão bem diferente. Então, hoje, qual é a proposta? A proposta hoje é que não se coloque uma pessoa diretamente no grupo mediúnico, assim que ela chega. Não, mas ela está com mediunidade ostensiva, mas se ela não tiver conhecimento, não dá. E se ela tiver com uma perturbação espiritual, menos ainda é recomendável. Vai para o grupo de atendimento espiritual e, se for o caso, no futuro, ingressa a um grupo mediúnico para evitar os exotismos, as esquisitices, os desvios doutrinários que podem acontecer no ambiente espírita. A proposta hoje faz o estudo sistematizado, que dura 3 anos, tem 3 anos de duração, e depois dos 3 anos, você tem uma visão panorâmica do espiritismo, entra no grupo de estudo da mediunidade e já vai para a prática. Ou seja, 3 anos é um tempo bom, não só para conhecer mediunidade, mas para conhecer a doutrina espírita. A doutrina espírita. Então, é uma fase nova que a gente está vivendo e que justifica os esforços que o movimento espírita está fazendo no sentido de colocar essa situação no eixo, porque, como diz Hegel, né, nós temos a tese, temos a antítese, depois temos a síntese. Então, nós já tivemos a tese, que era a mediunidade sem nenhum tipo de preparação antes, que a gente viveu muito tempo sobre isso. Depois passamos a ter a antítese, que foi o excesso de estudo e um refrear da prática mediúnica. E agora, um novo momento em que essas duas verdades estão dialogando para que a gente consiga chegar a um ponto de equilíbrio. E aí a gente começa a ver
alguns fenômenos muito interessantes na atualidade, como, por exemplo, médiuns que têm horror à doutrina espírita, médiuns que têm horror à religião, médiuns que têm horror a tudo aquilo que seja um grupo para a educação da mediunidade, para que eles possam trabalhar a mediunidade, horror a isso. Aí você pergunta, mas como é que pode? A pessoa é médium e tem horror de tudo isso. É porque esses são os antigos médios da Idade Média que foram queimados, torturados, sofreram na mão da religião e hoje têm uma rejeição muito grande por tudo aquilo que se refere ao aspecto religioso. São médiuns, mas não querem contato com a doutrina espírita. Então, esse é um universo que a gente tem e que, de repente, existem outras doutrinas que podem atendê-lo, porque o espiritismo não é a única opção para que as criaturas façam a sua conexão com o divino. Se você não se encaixa nesse método, existem outros grupos. O que não é razoável é se você querer impor um método não espírita dentro do ambiente espírita. Você não está satisfeito com o método? Acha que tem que ir direto para a mesa mediúnica? Sim, acho. Então procure um lugar. E não estou falando isso com sentimento de mágoa, de raiva, não. É porque cada um tem que ir para onde se sente feliz. Se você não gosta desse método, existem muitas outras doutrinas que você pode ir para se sentir muito feliz. O importante é se sentir feliz e realizar o bem. Então, há muitos médiuns que recuam diante disso. Se o Espiritismo não traz a proposta mais adequada, que a gente procure um outro lugar. A proposta do Espiritismo é que a gente utilize a mediunidade trazendo um pouco daquilo que um pouco daquilo que a gente tem dentro do histórico, vindo lá da Idade Antiga, do período do judaísmo, da mediunidade do cristianismo, essa coisa de pureza. Então, é a herança disso colocada dentro de um ambiente mais moderno e científico. E não a prática anterior da Idade Antiga, em que aquela mediunidade sem responsabilidade para os bruxos, para os magos, porque ainda há muitas pessoas ainda ligadas a esse tipo de relação que a gente entende. A maneira das pessoas funcionarem, elas têm essa maneira de lidar, então, evidentemente, elas se sentem bem assim, elas têm o direito de seguir o destino que elas quiserem, não é? E já a doutrina espírita tem uma preocupação muito grande de trabalhar em cima de um determinado eixo. E aqui tem uma coisa muito importante. As pessoas dizem, mas é muita. Esse negócio de Kardec, muita. Não é, gente. Porque a obra de Kardec, ela não é uma obra assim. Kardec escreveu. É uma obra feita dentro de um princípio chamado universalidade dos ensinos. Como que funcionava? Ele usava a revista espírita e publicava os textos. Os leitores do mundo inteiro comentavam e mandavam cartas de volta. Com essas cartas é que ele sabia se havia universalidade dos ensinos ou não. Havendo universalidade, aquilo aportava na obra básica. Se não houvesse convergência, ficava na revista espírita. Veja que tem muitos artigos na revista espírita que nunca aportaram na obra básica. E vários que aportaram. Por quê? Porque houve convergência. Então, quando a gente toma uma obra de Kardec, ele coloca um texto, a gente diz assim, olha, isso aqui não é uma opinião dele. É uma opinião dele apoiada num conjunto de outros médiuns que trouxeram informações semelhantes. É por isso que a obra dele tem autoridade. Não é porque Kardec é Kardec. Ah, não, mas porque Kardec falou. Não é porque ele falou, é porque a técnica, o método utilizado é que dá autoridade. Então, quando alguém diz assim, isso aqui na obra de Kardec tem que ser mudado. Quantos médiuns você pesquisou? Em quantos grupos diferentes, em quantos países diferentes você teve essa informação para você dizer que você vai mudar? Foi um médium? Um médium. Um médium não, uma andorinha só não faz verão. E um médium só não faz mudança do conteúdo da doutrina espírita. De certo que a doutrina espírita é progressiva, é o que diz o item 55 do capítulo 1º do livro A Gênese, mas a gente não pode considerar por isso que ela seja um barco solto num mar que o vento sopra de qualquer lugar. Não, tem uma diretriz.
Então, a mediunidade hoje, na perspectiva que o Espiritismo nos oferece, ela hoje é praticada dentro do ambiente espírita, com uma preparação prévia para que os médiuns possam participar dela, mas sem uma preparação exaustiva, porque não tem sentido, eu estou 20 anos para poder sentar numa mesa mediúnica. Então, se tiver uma compreensão básica do Espiritismo, comece o grupo de estudo para, se tiver realmente condição de participar, participar. Existem pessoas que trazem mediunidade, mas ela é muito perturbada, muito obsidiada, então ela, infelizmente, não poderá ter acesso até que ela se equilibre. Ela se equilibrando, nós poderemos contá-la para que ela participe desse processo de melhoria de cada um de nós. E é aqui que fica, portanto, a nossa contribuição para o nosso evento, no sentido de nós refletirmos que a mediunidade já passou por diversas fases. Estamos vendo uma nova fase hoje. Todas essas fases foram muito importantes para a construção, porque tudo é um balão de ensaio que a gente está vivenciando. Mas importante é observarmos com tranquilidade, utilizando dos conhecimentos espíritas, sem que isso seja, na verdade, um instrumento de perseguição a ninguém. E a internet não é o lugar mais apropriado para as discussões internas do movimento. Essas questões, existem fóruns específicos, e quando a gente leva essas questões no meio lá fora, ao invés de fortalecer, nós estamos, na verdade, enfraquecendo o ideal que dizemos defender. Então, quero deixar o meu abraço para todos e desejar muitas felicidades no ano que está começando e que Deus abençoe a todos nós na grande tarefa de divulgação da mensagem espírita.